Olá, aqui é a Vanessa e nesse workshop Educar com Conexão e Escuta eu vou te mostrar que criar uma relação de escuta e conexão com seu filho te permite ser a mãe que você quer ser. E com isso, o seu dia a dia com sua filha, com seu filho vai se tornar mais leve. Você vai se sentir mais calma, reconhecida e vai se sentir segura sobre como você está educando seus filhos. Você vai entender o porquê seu filho faz o que ele faz e de forma natural você vai passar a ter um novo olhar sobre como lidar com ele usando essa abordagem. E eu vou te contar como eu já ajudei centenas de mães e pais a se sentirem seguros, a criarem uma relação de conexão e escuta com seus filhos e a terem um local seguro para tirar suas tensões, para serem escutados e terem apoio emocional. E ao mesmo tempo, com essa relação de conexão e escuta, seu filho vai se sentir feliz, importante, escutado e vai ser emocionalmente saudável. Não importa a idade do seu filho, se ele é um bebê ou se já é um adolescente ou se você considera que já é tarde demais. E também não importa que você pense que não tem mais saída para a situação, sabe? Que você já tentou de tudo mesmo. E mesmo se você já tem uma relação boa com seu filho agora, daqui a pouco eu vou te falar o porquê essa abordagem funciona também para você. Essa relação de escuta e conexão serve para todos os tipos de mães e pais. Os que já usam disciplina positiva e já fazem criação com apego, ou até mesmo se você não tem a menor ideia do que é isso. E também serve para mães que têm dificuldades com seus filhos e passam por situações desafiadoras, com filhos rebeldes, mal-humorados e desobedientes. E quanto mais cedo você criar essa relação de escuta e conexão, mais você vai se sentir segura, porque você vai saber o que fazer e como educar o seu filho, espelhando os valores que você quer ensinar para ele. E aí, a tarefa de educar vai ser muito mais leve. Você terá a confiança de que está educando o seu filho para ele crescer emocionalmente saudável e ao mesmo tempo que você pode ir se autoconhecendo e tendo apoio e escuta para liberar as suas próprias tensões emocionais. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? E você pode estar aí pensando que eu estou viajando te falando tudo isso, né? Pois é. Que coisa nova é essa que até agora eu nunca tinha ouvido falar? Que diferença de relação com conexão e escuta que tem essa abordagem aí que eu ainda não faço hoje? E também sei que você pode achar que é algo impossível ou sei lá, uma coisa da internet, né? Como assim que o meu filho ele vai cooperar, ele vai me escutar, e que vai ser simples e que eu vou ter apoio? Imagina, poxa, educar filhos é tão estressante, tão exaustivo. Como assim pode ser mais leve e me deixar calma, segura e aí reconhecida? No seu lugar eu também não acreditaria se eu não tivesse visto isso acontecer comigo e com várias famílias e crianças que eu ajudo e já ajudei até hoje com educação positiva. Por isso que eu fiz esse workshop Educar com Conexão e Escuta para atingir o maior número de mães e pais e mostrar que existe sim uma maneira de apoiar os pais nessa tarefa difícil de educar seus filhos e de criar uma relação com escuta e conexão com seu filho e com sua filha. A educação positiva pode te ajudar a ter um dia a dia mais leve, a conseguir que seu filho colabore com você. E usando ela, você vai se sentir segura, calma e reconhecida. Não tem como você sair desse workshop sem um novo olhar para a sua relação com seu filho. E além disso, também vou te dar a oportunidade de ter essa relação de escuta e conexão com seu filho, usando as ferramentas e aprendendo os conceitos da educação positiva, de uma forma simples, prática e natural. Essa educação não é impositiva, ela não atrapalha o que você já vem ensinando para o seu filho, não coloca pressão para você conseguir fazer coisas que são impossíveis, muito pelo contrário. Ela foca na relação, não em como você ou seu filho tem que ser. E aí você vai conseguir se respeitar
respeitar quem o seu filho é e, ao mesmo tempo, ser um guia e inspiração para ele. Ao invés de disciplinar o seu filho ou estabelecer como ele deveria ser, você vai entender como funcionam os dois lados dessa relação, você e ele. Neste workshop, você vai entender por que funciona criar uma relação de conexão e escuta. E por que faz todo sentido essa abordagem que eu desenvolvi e que eu chamo de educação positiva. E você vai ver por que vem transformando as relações de mães, pais, filhos e as vidas de centenas de famílias. Mas antes de eu te dizer como funciona a educação positiva, eu quero que você imagine comigo como serão seus dias. E como vai ser sua relação com seu filho depois que você começar a usar as ferramentas que eu ensino? Imagine que você pode conseguir curtir sua filha, ter uma verdadeira conexão com ela e pode se libertar de regras, de julgamentos e estar lá inteira com toda a sua atenção para ela. Você pode conseguir que seu filho colabore com você e te ajude sem precisar mandar ou ameaçar. E fazer com que ele coloque a roupa quando vocês precisam sair, que ele limpe o quarto ou até mesmo guarde os brinquedos e que se lembre das coisas que ele tem que fazer. E você vai ser firme e gentil com seus filhos, sem cair no automático, sem cair na nossa necessidade de ter que controlar tudo e sem fazer todas as vontades do seu filho. Mas principalmente ajudando o seu filho com questões emocionais dele. Lembra de quando você estava grávida, você ficava imaginando como iria ser a sua relação com a sua filha, com seu filho, e você sempre teve claro de que você seria uma mãe disponível, uma mãe interessada, amorosa, legal, divertida, mas na correria do dia a dia, você se vê precisando dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. E para conseguir realizar algumas tarefas, você acaba se tornando a mãe que você não queria ser, sabe? Que às vezes solta um grito, coloca na TV, fica mandando no filho. Agora, imagine que você pode ser essa mãe que você sonhou em ser e ainda ser reconhecida pelo trabalho que faz com seus filhos. E imagine ter a confiança de que você está educando o seu filho para ele crescer emocionalmente saudável e ter apoio e escuta para lidar com as dificuldades do seu dia a dia. Imagine a sua relação com seu filho daqui a 20 anos. A gente acredita que conforme os filhos vão crescendo, eles não querem mais a companhia dos pais, né? Não é mesmo? Agora, criando uma relação baseada em escuta e conexão, você constrói uma ponte entre você e o seu filho, onde lá no futuro ele vai te procurar, não somente quando ele tiver um problema, mas principalmente quando ele estiver bem. Ele vai querer você sempre do lado dele nesses momentos. E é possível ter esse tipo de relação com seus filhos. E é esse tipo de relação que você vai começar a construir hoje com o seu filho, criando um relacionamento com conexão e escuta. Eu fico emocionada quando eu ouço que as pessoas estão falando da educação positiva. Então agora eu gostaria que vocês vissem alguns depoimentos de algumas pessoas que já me conhecem, que conhecem a educação positiva, que colocam em prática algumas das ferramentas que eu ensino e alguns até que já estão fazendo o meu curso online. Olá, eu sou a Fernanda, mãe do Bento, mãe da Bia, minha enteada de 14 anos, o Bento tem quase 2, sou gestante de 7 meses e meio. Eu tive contato com a Van e com o conteúdo da Van e isso me fez perceber o quanto muitas vezes as situações de conflito e de birras, de comportamentos indevidos, na verdade tinham relação com meus valores. Então antes de exigir mudanças nas crianças que eu convivo, nessa adolescente com a qual eu convivo, comecei a repensar os meus próprios limites e as minhas próprias limitações. Então isso me fez enxergar que muitas vezes a reforma primeiro precisa ser nossa, né, as nossas atitudes, para que então as crianças consigam responder a isso. Então ter esse entendimento me foi realmente um divisor de águas nessa condução e nessa jornada de educação que é de sendo mãe de 3.
É isso, sou muito grata a Van. O conteúdo todo é ótimo, as referências, os livros e as dicas, tudo isso é tudo muito aplicável, então acho que todo pai e mãe devia ter essa consciência e essa crença de que é preciso estudar também para ser pai e mãe. É isso. Valeu, Van. Beijo grande. Meu nome é Judite, eu sou mãe do Léo de 4 anos e meio e do Davi de 2 anos e 11 meses. Conheci a Vanessa num momento muito difícil da educação dos meus filhos. Na época o Léo estava com 2 anos e 10 meses e o Davi com 1 ano e 3 meses. Eu já havia desistido de criar os meus filhos de forma diferente. E as suas orientações, elas vieram me auxiliando a construir a família que eu gostaria de ter e aí me tornando a mãe que eu gostaria de ser. Também me ajudaram a sair do meu ciclo de criação e buscar um resultado diferente para os meus filhos, para minha família. Eu participei de um de seus workshops, foi excelente, uma experiência maravilhosa e abriu a minha visão para muitas coisas que acontecia dentro de minha família, que precisava, ir sendo conduzidas e corrigidas. Eu acompanho também as suas dicas, aplico aqui em casa e funcionam muito bem. E certa vez ela me mandou uma mensagem e na sua mensagem ela falava que tudo que ela tinha, que estava buscando, que estava tentando passar, e era porque ela gostaria de contribuir para um mundo melhor. E eu posso dizer que ela cumpriu essa missão dela dentro do meu mundo, da minha família. Olá, aqui é a Márcia, eu tenho 35 anos, tenho uma filha de 9 anos e eu quero falar a respeito da Vanessa Galvani, o quanto ela tem influenciado a minha vida, o quanto que ela tem transformado o relacionamento entre mim e minha filha. Quero dizer que o trabalho dela é incrível, que aqui em casa tudo está muito mais harmônico, A minha filha tem muito mais autonomia, nosso diálogo aumentou muito e eu tenho que agradecer, porque eu venho de uma família autoritária, de que eu mando, você obedece, então eu tinha algumas dificuldades para mudar a minha linguagem, a minha abordagem, e a Vanessa tem me ajudado demais, tem feito toda a diferença aqui em casa. Então, quero dizer que vale muito a pena aplicar os métodos da educação positiva que a Vanessa traz para nós. Um grande beijo, Vanessa, obrigada. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Renata, eu sou mãe do Heitor, de 1 ano e 11 meses, sou aluna do curso da Vanessa. E eu estou dando esse depoimento para dizer que foi um curso muito importante, muito sensacional para mim, uma referência mesmo para mudar minha relação com meu filho. Eu já tinha feito outros cursos de disciplina positiva, de Montessori, mas eu acho que a Vanessa conseguiu reunir realmente dados, informações de maneira muito didática e, como diz o próprio nome do curso, essencial, Educação positiva essencial. Então eu recomendo bastante, é um curso de curta duração, de 4 horas aproximadamente, bastante objetivo, mas bastante profundo também, As lives também foram maravilhosas, cheias de exemplos, Vanessa super querida, super disponível e estou praticando em casa, a escuta presente, a escuta brincante, o tempo do coração é maravilhoso, Principalmente pra gente, que a gente tá aprendendo a ser presente ainda, Então eu queria agradecer a Vanessa e desejar tudo de bom, porque é muito merecido todo o esforço dela. Obrigada, Van. Beijo. Nossa, eu fico muito feliz de ver pessoas tendo essa transformação e principalmente de crianças serem educadas positivamente, com muito amor, respeito, escuta e conexão. E eu sei que eu tenho essa missão de ajudar as pessoas a se questionarem e a aprenderem uma nova forma de educar. Uma forma que seja positiva, tanto para os pais quanto para os filhos. Porque, sabe, chega dessa história de sermos mães estressadas, que ficam o tempo todo preocupadas se estamos fazendo certo. E termos
de entrar em um padrão da sociedade onde as pessoas ditam o que nós temos que fazer. Chega de ver pais bem intencionados, ameaçando, gritando ou até mesmo prometendo recompensa em troca de algo só porque eles não sabem o que fazer de diferente com seus filhos. Chega de ver mães sofrendo sozinhas, se sentindo inseguras e se conformando que é assim mesmo. E chega de sofrermos com comentários de pessoas que não sabem como é e que ficam dando palpite e desrespeitando nossos filhos. E chega de achar que isso faz parte da vida, que toda criança precisa obedecer, precisa ser educada por pais autoritários para que ela tenha um rumo certo na vida. E, sabe, seja uma pessoa boa. Não precisa ser assim, porque existe uma outra forma de educar seus filhos. E eu quero te contar um pouco de como eu cheguei nessa abordagem, como eu desenvolvi essa educação positiva que foca na relação com conexão e escuta. A educação que meus pais me deram foi bem tradicional, sabe? Igual a milhares de pessoas. Ou, sei lá, talvez você tenha a sorte de ter tido uma infância diferente. Mas lá em casa, sabe, criança não tinha querer, não tinha voz e muito menos vontade. Se eu fazia algo bom, não era mais que obrigação. Eu cresci sem apoio emocional. Quando eu chorava, eles me mandavam parar ou me distraíam. Era proibido chorar. Chorar era visto como sinal de fraqueza da minha parte e causava muita irritação nos meus pais. Definitivamente, não havia escuta para os meus sentimentos internos. Eu cresci e reproduzi muito do que eu aprendi com eles. Eu sempre tive dificuldade de me expressar, de ter amigos e de ter relacionamentos, porque eu não confiava nas pessoas. E o que aconteceu foi que eu sempre tive uma relação muito difícil com os meus pais, sabe, com muitos conflitos. E assim que eu pude, eu fui morar fora do país para ficar bem longe deles. Desde que eu me lembro, eu sempre quis ser mãe, mas eu queria educar meus filhos de uma forma completamente diferente da qual eu fui criada. Talvez eu pensasse isso no início de forma até inconsciente, sabe, como se eu quisesse mostrar para os meus pais como que é a maneira certa de se fazer e que eu sabia que não era sendo autoritária como eles. Eu queria dar a liberdade para os meus filhos serem quem eles são de verdade. E aí eu fui fazer pedagogia e quando eu comecei a lecionar, e enfim, também desde a faculdade e depois lecionando, eu comecei também a pesquisar diversas linhas e teorias de como educar as crianças, para ver se tinha uma forma democrática onde as crianças teriam voz e que fossem realmente respeitadas. Isso porque eu queria entender as crianças, eu queria saber por que as crianças elas fazem o que fazem. E aí, né, quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu continuei fazendo todos os cursos que eu conseguia fazer sobre esse assunto e fui pra lá sendo babá. Eu fui babá de várias famílias, várias crianças, e isso foi realmente uma escola, uma grande escola para mim. Eu podia ver na prática os comportamentos das crianças e eu aprendi muito com todas elas. Mas olha, teve uma que foi muito especial, foi o Thomas. Ele tinha 2 anos e meio e ele tinha tido mais de 10 babás em 3 meses e nenhuma dava conta dele. Ele tinha sido expulso de 2 escolas infantis por não ter comportamento adequado. E aí, na minha entrevista com seus pais, eles deixaram bem claro que seria muito difícil, que era um grande desafio. E eu aceitei ser babá dele, porque eu já tinha estudado tantas coisas e eu vi que isso, na verdade, seria uma grande oportunidade de eu testar tudo isso, colocar em prática todas as teorias que eu tinha aprendido. E olha, realmente, no início foi muito difícil. Ele era muito agressivo, ele tacava as coisas em mim, ele me batia, enfim, era mesmo bem complicado. Pra vocês terem uma ideia, quando a gente chegava no parquinho, todas as crianças iam embora. Era meio... parecia cena de filme. E por quê? Porque todo mundo tinha medo dele. E aí ele me desafiava o tempo todo ele me testava.
E aí eu comecei a usar diversas abordagens com ele. Algumas funcionavam, mas a grande maioria não dava resultado nenhum. Eu não conseguia a colaboração dele para nada. Ele, sabe, não fazia nada do que eu sugeria. Ele me xingava, jogava os livros no chão, jogava as coisas em mim, gritava, falava, não vou fazer. E aí foi que eu lembrei de uma professora que eu tive na Universidade de Northern Virginia College, que eu fiz lá vários cursos e tal, e aí eu fui procurar essa professora e eu falei pra ela do Thomas. E aí ela me indicou alguns livros de uma abordagem democrática que se relaciona com o comportamento infantil de uma forma encorajadora. Imagina, né? Eu tava no meio de um caos todos os dias e ainda tinha que ler um monte de livro. Mas sabe, nos meus momentos de folga, eu peguei os livros e eu devorei. E aí eu comecei a usar com o Thomas algumas ferramentas que eu aprendi nessa abordagem. No início, ele foi se tornando um pouco mais respeitoso comigo, mas ele ainda continuava muito agressivo com as outras pessoas, fazendo pirraça com os pais. E aos pouquinhos, ele foi mudando. E foi surpreendente. Em 3 meses, ele era outra criança. O que eu descobri, que comecei a fazer de diferente com ele, foi estar totalmente presente para ele. E aí eu fui me conectando com ele. Eu estava ali só para ele. Tudo que ele fazia, o que ele falava, tudo que ele fazia realmente era muito importante para mim. Eu parava tudo, eu abaixava na altura dele, eu olhava, fazia um contato visual, eu escutava o que ele estava falando, eu considerava o que ele falava. E aí eu fui observando e vendo o que ele realmente precisava. Os pais dele ficaram impressionados e eles vieram me perguntar o que eu estava fazendo para ele mudar tanto. E aí eu expliquei de onde eu estava tirando essas ferramentas e conceitos. Passar isso tudo com o Thomas e com os pais dele foi realmente transformador. Pela primeira vez eu tinha visto de forma tão marcante como a educação e a maneira de você olhar para a criança faz tanta diferença no comportamento dela. E quando eu voltei para o Brasil, eu fui fazer o meu mestrado em educação, onde eu me especializei na abordagem de Reggio Emilia, que foca em uma educação infantil de qualidade. E além de todas as dezenas de livros que eu tive que ler para o mestrado, eu continuei estudando e pesquisando temas relacionados ao comportamento infantil. Eu também fiz diversos cursos como psicologia positiva, disciplina positiva, comunicação não violenta, criação com apego, a educação landmark, fiz cursos no Hand in Hand Parenting, parentalidade consciente, cursos de neurociência, PNL, coaching e também biografia humana. Na verdade, todas essas pesquisas e cursos e estudos que eu fiz, elas foram peças fundamentais do quebra-cabeça que eu fui montando sobre o comportamento infantil. Foram mais de 15 anos trabalhando com crianças, sendo que nesses 2 últimos anos eu venho apoiando e ajudando famílias com essa educação. E também, claro, colocando aqui em prática com a minha filha, com a Alice, que tem quase 2 anos. E a educação positiva é o resultado dessa minha busca de estudos e teorias, onde eu vi que é totalmente possível quebrar o ciclo da violência verbal, física e invisível, usando essas ferramentas com os meus alunos e com a minha filha, e praticando uma nova forma de educar, com muito amor, respeito e principalmente com escuta e conexão. E antes de eu te falar por que a educação com conexão e escuta funciona e por que ela é eficiente, eu quero falar das principais crenças que temos com a relação à educação dos nossos filhos. E quebrar essas crenças é o primeiro passo para começar a construir essa relação com escuta e conexão com o seu filho. A primeira crença que a gente tem é que educar é instintivo e que acontece naturalmente. Sabe, nós acreditamos que quando nasce um bebê, nasce uma mãe. E muitas de nós acreditam que não é preciso fazer nada para ser mãe, que basta seguir o nosso instinto maternal e que dessa forma vamos saber fazer tudo o que o nosso filho precisa. Bem, em partes isso é verdade. Principalmente quando a gente acabou de ter um bebê e ele é recém-nascido. A gente tem essa fusão emocional, essa conexão muito forte com o nosso filho, em que a gente consegue perceber, sabe, se ele precisa da gente, se ele tá com fome,
se ele precisa dormir. Só que isso tudo vai se perdendo, porque nós não somos mais como os mamíferos animais, a gente agora vive em sociedade e por isso a gente acaba perdendo mesmo esse sexto sentido. E é exatamente por acreditar nesse instinto natural materno é que a gente acredita que não precisa estudar, que a gente não precisa aprender nada. Mas o que acontece é que muitas de nós nos sentimos sozinhas, confusas e inseguras, porque a gente não sabe se o que a gente está fazendo está certo. A gente não sabe o que fazer na maior parte das vezes. E temos muito medo, ou até mesmo a gente se sente culpada em admitir isso, que a gente não sabe o que fazer. Por quê, né? Porque quando a gente assume essa culpa, é como se a gente se tornasse menos mãe, né? Quando eu admito que eu não estou dando conta do meu filho, que eu não sei o que fazer, é como se eu assumisse essa falha minha, esse fracasso, né? Mas na verdade, o que acontece é que antigamente muito pouco se sabia. E o que se sabia ia sendo passado de geração a geração. Hoje em dia, com a internet, com tantas pesquisas científicas, principalmente na área de neurociência, nós temos muitas informações ao nosso acesso. E devemos sim estudar e saber o que tem de mais novo sobre a educação e sobre a criança. Porque, poxa, se a gente estuda para ter uma carreira, para aprender uma língua, para desenvolver uma habilidade específica, por que não estudar também para exercer a principal função de nossas vidas, não é mesmo? Outra crença que nós temos: eu preciso ser autoritário para que meu filho seja bom. Outra coisa importante que a gente ouve sempre e que a gente acaba acreditando é que ter uma educação autoritária é importante para corrigir a criança, para ensiná-la como ela deve se comportar na sociedade. E é por isso que muitas pessoas falam que tiveram uma educação tradicional, né? E que estão bem hoje. Eu tô bem, eu sobrevivi, eu tô bem. Foi bom ter apanhado, porque, sabe, assim eu aprendi que era errado fazer isso, fazer aquilo e me tornei uma pessoa boa, a pessoa que eu sou hoje. E talvez olhar para isso e pensar e até mesmo assumir que o tipo de relação que a gente recebeu, que não foi ideal, sabe, a gente ao assumir isso seria o mesmo que fazer os nossos pais de errados. Mas a verdade não é assim. O que acontece é que na época deles, eles não tinham acesso à informação como nós temos hoje. Eles deram o melhor que eles podiam e da forma que eles podiam. E o meu ponto aqui é olhar novas perspectivas de educar de forma respeitosa, amorosa e não punitiva, de acordo com as informações e os estudos recentes que temos hoje. E sem comparar essa época com a época de sei lá quando, né? E aqui embaixo tem um link de um e-book que eu fiz que chama Por que Aprender uma Nova Forma de Educar Nossos Filhos, onde eu aprofundo mais sobre esse tema e esse assunto. E aí, depois de você terminar de assistir esse vídeo, você pode clicar no botão e baixar o e-book gratuitamente. Outra crença que a gente tem é que chorar é sinônimo de dor e sofrimento. Outra certeza que muito de nós temos é que os nossos filhos não podem chorar, sabe? Engraçado pensar isso, né? Eu até me sinto estranha de falar isso, mas é verdade. Nós vivemos em uma sociedade que literalmente abomina o choro. O choro, ele é relacionado completamente a dor e sofrimento. E aí, por isso, quando uma criança chora, a nossa primeira reação é falar que não foi nada, chuchar, sabe? Falar que tá tudo bem, que já passou. E aí a gente usa de todos os artifícios para distrair, para que ela possa parar de chorar o mais rápido possível. E aí quando ela para de chorar, a gente sente um alívio, a gente sente que fez um bom trabalho. Mas na verdade, o choro é uma das formas mais naturais e instintivas de liberação de tensão e sentimentos do corpo humano. E os pais geralmente não sabem muito sobre isso. Então, quando o seu filho começa a chorar, ao invés de você conseguir escutar o choro dele, apoiar ele nesse processo, a gente se sente que precisa fazer que o choro pare imediatamente.
E aí, quando eu digo isso, eu vou deixar bem claro aqui. Não é que a gente vai deixar a criança morrendo de fome, com a fralda molhada, querendo ser trocada. Não é o choro de necessidade física. E também não é um choro abandonado, um choro desassistido. É o contrário, é um choro ali que você vai estar com o teu filho, com ele no colo, acolhendo ele. E é aí porque é tão difícil a gente oferecer esse acolhimento e essa escuta, enfim, escutar esse choro do nosso filho, porque na verdade, culturalmente, nos foi ensinado que o papel dos pais, ele é primordialmente de controlar o comportamento dos filhos. E aí, quando o seu filho começa a fazer um ataque de birra, você fica desesperado. Você não sabe o que fazer com isso e nem por que ele faz isso. E ainda por cima, você fica super preocupado com que, enfim, com o que os outros vão pensar de você, que você não é uma boa mãe, que você não está dando conta do seu trabalho de pai. Então, o que eu te proponho é você começar a perceber qual é a tua reação quando o seu filho começa a chorar. Como que você lida, como que você sente o choro em você e o que você faz automaticamente quando ele chora. Bem, outra crença que a gente tem é que o amor, ele é suficiente. Esse é outro ponto que a gente acredita, que só o nosso amor pelo nosso filho é suficiente, mas não é. Porque assim como você, o seu filho, ele tem questões internas, enfim, sentimentos, tensões que ele precisa aprender a liberar, que ele precisa curar para que ele possa ficar bem. E se você não sabe como funcionam as emoções das crianças, como que elas liberam essas emoções, como que acontece todo esse processo, você dificilmente vai saber acolher e apoiar esse processo do seu filho. Você não vai conseguir escutar na essência o que ele precisa falar ou tudo que ele precisa chorar se você não souber como isso funciona. E isso não quer dizer falta de amor da sua parte. É simplesmente ter o conhecimento de como isso funciona no cérebro do seu filho, o que ele faz, por que ele faz e como ajudá-lo. Simples assim. Essas crenças, elas são as principais que nos impedem de começar a criar de forma natural uma relação com conexão e escuta com os nossos filhos. E é assim mesmo. Muitas vezes a gente faz coisas com os nossos filhos que a gente nem se dá conta do porquê que a gente está fazendo ou falando algo. Eu acho que poucos de nós realmente sentaram para pensar e refletir sobre qual filho que eu quero deixar para o mundo, não é mesmo? Ou até mesmo sobre por que fazemos o que fazemos e que consequências tem nos nossos filhos a nossa relação e o nosso olhar para ele. Mas é aqui que a gente cai em contradição. Se eu quero um filho que tenha autoestima, que saiba expor sua opinião, por que será então que eu fico o tempo todo querendo que ele me obedeça e que ele seja submisso? Isso não é o contrário do que eu estou querendo ensinar para ele? Então, na relação criança-adulto, nós somos o exemplo, sempre. Por isso que a grande sacada é que você pode se conhecer. Você pode olhar para você e o que você precisa melhorar. E na verdade, é mais difícil você fazer isso sem você realmente olhar para a sua vida. Mas claro, isso é uma escolha que só você pode fazer. Agora, temos um grande inimigo em comum. Se é que eu posso colocar dessa forma. Só que eu vou te falar isso no próximo vídeo, porque esse já está ficando muito longo. No próximo vídeo também eu vou te falar o que não funciona na forma de educar nossos filhos e vou te falar principalmente o que funciona na hora de criar essa relação com conexão e escuta com seu filho. Até lá, pessoal!